Na pequena cidade onde eu cresci, existia uma benzedeira conhecida por praticamente todo mundo. As pessoas diziam que Dona Alzira tinha um dom raro, algo que vinha de gerações da família dela. Quando alguém estava com quebranto, mal-olhado ou alguma doença que médico nenhum conseguia explicar, era até a casa simples dela que todos iam buscar ajuda. A casa ficava no final de uma rua de terra, cercada por árvores antigas que balançavam lentamente mesmo quando não havia vento. Eu nunca tinha acreditado muito nessas coisas, mas tudo mudou na noite em que minha mãe decidiu me levar até lá. Na época eu tinha 20 e poucos anos e vinha passando por algo estranho havia semanas. Todas as noites eu acordava exatamente às 3 da manhã, com a sensação de que alguém estava me observando. Não era apenas um pesadelo comum, era diferente. Eu sentia como se tivesse alguém dentro do quarto, parado no escuro, apenas olhando para mim. No começo eu ignorei, achando que era estresse ou cansaço. Mas as noites foram passando e aquela sensação só ficava pior. Até que comecei a ouvir passos no corredor da casa, mesmo quando todos estavam dormindo. Minha mãe começou a notar que eu estava diferente. Eu andava cansado, com olheiras profundas e sempre assustado com qualquer barulho. Foi então que ela sugeriu algo que eu jamais imaginei aceitar: ir até Dona Alzira para uma benzeção. No início eu ri da ideia, dizendo que aquilo era coisa de gente supersticiosa. Mas depois de mais uma noite sem dormir, ouvindo passos que ninguém mais escutava, acabei concordando. Na tarde seguinte fomos até a casa da benzedeira. Assim que chegamos, eu senti algo estranho no ar. O lugar parecia silencioso demais, como se até os pássaros evitassem fazer barulho ali. Dona Alzira nos recebeu com um sorriso calmo, daqueles que parecem enxergar muito mais do que mostram. Ela era uma senhora baixa, de cabelos completamente brancos e olhos extremamente atentos. Quando me viu pela primeira vez, o sorriso dela desapareceu lentamente. Ela não disse nada por alguns segundos, apenas ficou me observando de um jeito que me deixou profundamente desconfortável. Dona Alzira pediu para eu me sentar em uma cadeira de madeira no centro da sala. Em volta havia imagens religiosas, velas e ramos de plantas secas pendurados nas paredes. O cheiro de ervas queimadas era forte no ambiente. Ela começou a rezar baixinho enquanto passava um ramo de arruda sobre minha cabeça. No começo eu apenas fiquei quieto, esperando aquilo terminar logo. Mas então algo estranho aconteceu. No meio da reza, Dona Alzira parou de falar de repente. A mão dela ficou imóvel no ar. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Então ela segurou meu braço com força e perguntou algo que fez meu estômago gelar: "Quem foi que trouxe isso com você?" Eu fiquei confuso e respondi que não tinha trazido nada. Foi quando ela apertou meu braço ainda mais forte e disse em voz baixa que havia algo muito perto de mim, algo que não queria ir embora. Minha mãe ficou pálida na mesma hora, perguntando o que aquilo significava. Dona Alzira não respondeu imediatamente. Ela voltou a rezar, dessa vez mais rápido e com a voz mais firme. As velas sobre a mesa começaram a balançar como se uma corrente de ar tivesse passado pela sala, mas nenhuma janela estava aberta. Eu comecei a sentir um peso estranho nos ombros, como se alguém estivesse apoiado em mim. Era uma sensação sufocante. A benzedeira então pegou um copo com água e começou a fazer o sinal da cruz no ar. De repente ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Segundo ela, aquilo que estava me seguindo não era apenas mal-olhado, era algo que havia se apegado a mim depois de um lugar que eu visitei sem perceber o perigo. Quando ouvi isso, lembrei imediatamente de algo que tinha acontecido dias antes. Na semana anterior, eu havia passado por um cemitério antigo da cidade durante a madrugada. Era um atalho que eu costumava usar voltando do trabalho. Naquela noite, enquanto caminhava entre os túmulos, senti um frio repentino e ouvi um barulho estranho atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém. Eu ignorei aquilo e continuei andando, mas a sensação de estar sendo seguido começou exatamente depois daquele dia. Quando contei isso para Dona Alzira, ela apenas fechou os olhos lentamente. Então disse que algumas coisas não gostam de ser incomodadas, e às vezes acabam seguindo quem passa pelo caminho delas.
Ela continuou rezando com mais intensidade, passando as ervas e fazendo sinais no ar. Em certo momento, uma das velas simplesmente apagou sozinha. Quando a reza finalmente terminou, Dona Alzira parecia cansada. Ela disse que tinha conseguido afastar aquilo por enquanto, mas que eu precisava tomar muito cuidado nos próximos dias. Antes de irmos embora, ela segurou minha mão e falou algo que ainda me arrepia quando lembro. Segundo ela, certas coisas não se afastam completamente. Elas apenas ficam esperando a oportunidade de voltar. Naquela noite eu dormi melhor pela primeira vez em semanas. Nenhum passo no corredor. Nenhuma sensação de estar sendo observado. Mas 3 noites depois, acordei novamente às 3 da manhã. O quarto estava completamente escuro. E dessa vez eu tinha certeza absoluta de uma coisa. Havia alguém parado ao lado da minha cama, respirando bem devagar no escuro. Na cidade pequena onde minha avó morava, existia uma benzedeira que era conhecida por resolver coisas que médico nenhum conseguia explicar. O nome dela era Dona Cidinha, uma senhora muito simples que morava em uma casa antiga no final de uma estrada de terra cercada por árvores enormes. Durante muitos anos eu ouvi histórias sobre pessoas que chegavam lá doentes, com dores estranhas, crianças chorando sem parar ou até adultos dizendo que algo estava seguindo eles. Quase sempre, depois de uma benzeção, as pessoas saíam de lá aliviadas. Eu nunca tinha levado essas histórias muito a sério, até o dia em que meu primo Lucas começou a ter um comportamento completamente inexplicável. Lucas tinha apenas 7 anos e sempre foi uma criança tranquila, mas de repente começou a acordar no meio da noite chorando e apontando para um canto específico do quarto. No começo todos pensaram que eram pesadelos comuns de criança. Só que ele repetia sempre a mesma frase, todas as noites, olhando fixamente para o mesmo lugar escuro do quarto. Ele dizia que tinha um homem ali, um homem que ficava parado olhando para ele. Minha tia tentou de tudo no começo. Levou Lucas ao médico, ao psicólogo e até mudou algumas coisas no quarto dele, achando que aquilo poderia ajudar. Mas nada resolvia. As noites continuavam sendo assustadoras. Lucas acordava tremendo, olhando para o canto da parede e dizendo que o homem ainda estava lá. O mais estranho era que ele descrevia sempre a mesma coisa. Segundo ele, era um homem muito alto, que ficava imóvel no escuro e nunca falava nada. Apenas observava. Depois de algumas semanas assim, minha avó decidiu que estava na hora de procurar Dona Cidinha. Mesmo sem acreditar muito, minha tia acabou concordando porque já não sabia mais o que fazer. Então, numa tarde silenciosa de domingo, nós levamos Lucas até a casa da benzedeira. Assim que chegamos no portão, o menino segurou forte a mão da mãe e disse algo que fez todos nós ficarmos em silêncio. Ele disse que o homem tinha vindo junto. Dona Cidinha abriu a porta com um sorriso tranquilo, mas assim que viu Lucas, a expressão dela mudou completamente. Era como se ela tivesse percebido algo que mais ninguém conseguia ver. Ela pediu para todos entrarem e mandou Lucas sentar em uma cadeira no centro da sala. O lugar era cheio de imagens religiosas, velas acesas e ramos de plantas pendurados nas paredes. O cheiro de ervas era muito forte. A benzedeira começou a rezar baixinho enquanto passava um ramo de arruda sobre a cabeça do menino. Lucas ficou quieto no começo, apenas olhando para o chão. Mas de repente ele levantou o rosto e começou a olhar novamente para um canto da sala. Era exatamente o mesmo tipo de olhar que ele fazia no quarto dele. Então algo ainda mais estranho aconteceu. Lucas começou a responder alguém, mesmo que ninguém tivesse falado nada. Minha tia ficou desesperada na mesma hora, perguntando com quem ele estava falando. Mas Lucas continuava olhando fixamente para o canto escuro da sala. Ele dizia frases curtas, como se estivesse conversando com alguém invisível. Em certo momento ele falou algo que deixou todos arrepiados. Ele disse que o homem não queria ir embora. Disse que aquela casa era dele, e que ele estava esperando alguém voltar. Dona Cidinha então levantou a mão pedindo silêncio. A voz dela ficou mais firme enquanto continuava rezando. As velas começaram a balançar levemente, mesmo sem vento nenhum dentro da casa. Lucas então ficou completamente quieto por alguns segundos, até que começou a chorar. A benzedeira continuou a reza por vários minutos. O ambiente parecia pesado,
como se o ar estivesse mais difícil de respirar. Em certo momento, ela pegou um copo de água, fez o sinal da cruz e pediu para Lucas beber um pouco. Assim que ele tomou a água, o menino começou a se acalmar lentamente. O choro parou e ele parecia confuso, como se tivesse acabado de acordar de um sonho muito estranho. Depois que tudo terminou, Dona Cidinha explicou algo que deixou todos nós inquietos. Segundo ela, aquilo que estava perto do menino não estava exatamente preso a ele. Estava preso ao lugar onde a família morava. Ela perguntou há quanto tempo minha tia vivia naquela casa. A resposta deixou a benzedeira em silêncio por alguns segundos. Minha tia tinha comprado aquela casa poucos meses antes, e ninguém da família sabia muito sobre os antigos moradores. Dona Cidinha disse que algumas casas guardam histórias que nunca foram completamente resolvidas. Às vezes, certas presenças permanecem ali esperando algo, ou alguém. Depois daquele dia, Lucas nunca mais acordou chorando no meio da noite. Nunca mais falou sobre o homem no canto do quarto. Mas semanas depois, um vizinho antigo contou algo perturbador para minha tia. Antes daquela casa ser vendida, um homem que morava ali tinha morrido sozinho dentro do próprio quarto. Exatamente no canto onde Lucas dizia ver alguém parado todas as noites. Durante muitos anos, no interior de Minas, existia uma benzedeira conhecida por nunca errar. O nome dela era Dona Lourdes, e as pessoas diziam que ela tinha um dom estranho. Antes mesmo de alguém explicar o problema, ela já sabia exatamente o que aquela pessoa tinha ido buscar ali. A casa dela ficava isolada, perto de um pequeno trecho de mata, e mesmo assim sempre havia gente esperando na varanda. Alguns vinham por doenças, outros por problemas na família, e havia também aqueles que apareciam dizendo que estavam sendo perseguidos por algo que não conseguiam explicar. Eu sempre ouvi essas histórias com desconfiança, até o dia em que meu tio Marcos decidiu ir até lá. Diferente da maioria das pessoas, ele não acreditava em absolutamente nada dessas coisas. Na verdade, ele foi até a benzedeira com uma intenção completamente diferente. Ele queria provar para todo mundo da cidade que aquilo tudo era mentira, que Dona Lourdes não passava de uma velha que enganava pessoas desesperadas. Meu tio era conhecido por ser teimoso e orgulhoso. Ele dizia que ninguém conseguia adivinhar nada sobre a vida dele, muito menos uma senhora que nunca tinha visto ele antes. Então, em uma tarde de sábado, ele decidiu ir até a casa da benzedeira. Só que ele não contou a ninguém qual seria o teste que pretendia fazer. Segundo ele mesmo contou depois, a ideia era simples: entrar, não falar absolutamente nada e esperar que ela tentasse adivinhar alguma coisa. Se ela errasse, ele teria a prova que precisava para desmentir todas as histórias da cidade. Quando ele chegou lá, a varanda estava cheia de pessoas esperando atendimento. Meu tio entrou e ficou parado no canto da sala, observando tudo em silêncio. Dona Lourdes estava sentada em uma cadeira simples, conversando com uma senhora que parecia muito nervosa. Depois que aquela mulher saiu, a benzedeira levantou o olhar. E foi exatamente nesse momento que ela viu meu tio. Segundo ele, naquele instante aconteceu algo que ele nunca conseguiu explicar. Dona Lourdes olhou diretamente para ele e ficou completamente em silêncio por alguns segundos. Não perguntou o nome dele, não pediu para ele se sentar e nem perguntou o motivo da visita. Ela apenas ficou observando. Então, lentamente, fez um gesto para que ele se aproximasse. Meu tio caminhou até a cadeira na frente dela e se sentou, mantendo o plano de não falar nada. O silêncio dentro da sala ficou pesado. Dona Lourdes pegou um pequeno ramo de arruda que estava sobre a mesa, mas não começou a rezar. Em vez disso, ela disse algo que fez meu tio perder completamente a confiança que tinha levado até ali. Sem que ele tivesse dito uma única palavra, Dona Lourdes falou: "Você veio aqui para provar que eu estou mentindo, mas o que você esconde é muito mais pesado do que imagina." Meu tio ficou paralisado na mesma hora. Aquilo já era estranho o suficiente, mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Dona Lourdes continuou olhando diretamente nos olhos dele e começou a falar sobre algo que ninguém naquela cidade sabia. Ela descreveu um acidente que tinha acontecido anos antes, em uma estrada quase abandonada. Um acidente que meu tio sempre disse que tinha sido apenas um susto. Só que Dona Lourdes contou detalhes que jamais poderiam ser adivinhados. Ela falou sobre uma bicicleta caída no chão, sobre um homem que não conseguiu levantar,
e sobre o silêncio que veio depois. Nesse momento, meu tio começou a suar frio. Porque aquilo não era apenas um acidente qualquer. Era algo que ele tinha escondido durante anos. Anos antes, voltando para casa durante a noite, meu tio tinha atropelado um homem que atravessava a estrada de bicicleta. O impacto foi forte, e o homem caiu no acostamento. Meu tio saiu do carro, viu que o homem estava ferido, mas entrou em pânico. Em vez de chamar ajuda, ele voltou para o carro e foi embora. No dia seguinte, a notícia de que um homem tinha sido encontrado morto naquela estrada se espalhou pela região. Meu tio nunca contou para ninguém que estava envolvido. Aquilo ficou guardado apenas na consciência dele durante todos aqueles anos. E mesmo assim, Dona Lourdes descreveu tudo como se estivesse vendo a cena acontecer. Então ela disse algo em voz baixa que fez meu tio tremer. Segundo ela, certas coisas que a gente tenta esconder nunca desaparecem completamente. Dona Lourdes então explicou que o problema do meu tio não era doença nem mal-olhado. Segundo ela, existia algo preso à culpa que ele carregava, algo que não descansava. Ela disse que enquanto ele continuasse fingindo que nada aconteceu, aquilo continuaria seguindo ele de alguma forma. Meu tio saiu da casa dela completamente abalado. Durante anos ele nunca contou essa história para ninguém da família. Só muito tempo depois, em uma noite em que parecia perturbado demais para guardar aquilo sozinho, ele revelou tudo. Disse que nunca mais teve coragem de passar perto daquela estrada. Porque várias vezes, enquanto dirigia à noite, ele jurava ter visto pelo retrovisor a silhueta de um homem segurando uma bicicleta parada no meio do caminho. No interior do Paraná, existia uma benzedeira chamada Dona Celeste, conhecida por ajudar pessoas que diziam sentir presenças estranhas dentro de casa. Ela morava em uma casa simples, cercada por um quintal cheio de árvores antigas, e o lugar tinha um silêncio que muita gente dizia ser diferente de qualquer outro. Durante anos, pessoas da região inteira iam até lá buscando algum tipo de explicação para coisas que pareciam impossíveis de entender. Foi assim que minha tia Helena acabou chegando até aquela casa. Tudo começou depois que ela se mudou para uma residência antiga com o marido e os 2 filhos pequenos. No início parecia apenas uma casa velha, cheia de rangidos e barulhos normais da madeira. Mas com o passar das semanas começaram a acontecer coisas que não pareciam mais tão normais assim. Portas apareciam abertas durante a madrugada, objetos mudavam de lugar e, em algumas noites, Helena sentia uma sensação muito clara de que alguém estava andando pela casa, mesmo quando todos estavam dormindo. Meu tio não acreditava em nada disso. Para ele tudo tinha explicação: vento, madeira velha ou até imaginação por causa do medo. Mas Helena começou a perceber algo que a deixou cada vez mais inquieta. Sempre que ela passava pelo corredor que levava até a cozinha, sentia um arrepio muito forte, como se estivesse atravessando um lugar muito frio. Em algumas noites ela acordava com a impressão de ouvir passos lentos naquele corredor. O problema é que quando ela levantava para olhar, não havia ninguém. Os filhos também começaram a reclamar de algo parecido. O mais novo dizia que às vezes via uma sombra passando perto da porta do quarto. Depois de algumas semanas convivendo com aquilo, Helena decidiu procurar ajuda. Uma vizinha foi quem falou sobre Dona Celeste, dizendo que muitas pessoas já tinham resolvido problemas estranhos com a ajuda da benzedeira. Mesmo com vergonha, Helena decidiu ir até lá. Quando Helena chegou na casa de Dona Celeste, contou tudo o que estava acontecendo. A benzedeira ouviu em silêncio, sem interromper nenhuma vez. Depois de alguns minutos, ela disse que precisava ir até aquela casa para entender melhor o que estava acontecendo. No mesmo dia, no final da tarde, Dona Celeste chegou na residência de Helena trazendo apenas uma pequena bolsa com algumas ervas e velas. Assim que entrou pela porta da frente, a benzedeira parou completamente imóvel. Ela ficou olhando em direção ao corredor da casa, exatamente aquele que Helena dizia sentir arrepios. O silêncio naquele momento foi tão estranho que até as crianças pararam de brincar. Então Dona Celeste respirou fundo e pediu que todos ficassem na sala enquanto ela preparava uma oração. A benzedeira acendeu 3 velas sobre a mesa e começou a rezar em voz baixa. Enquanto passava um ramo de arruda pelo ar, caminhou lentamente em direção ao corredor. Helena disse depois que naquele momento o ambiente parecia muito pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso dentro da casa.
Dona Celeste então parou exatamente no meio do corredor e continuou rezando. De repente, uma das velas que estava na sala apagou sozinha. As crianças começaram a chorar e Helena sentiu um frio forte atravessar o corpo. A benzedeira levantou a mão pedindo silêncio e continuou a oração com a voz mais firme. Depois de alguns segundos, ela disse algo que deixou todos arrepiados. Segundo Dona Celeste, havia sim alguém ali. Alguém que parecia estar preso naquele lugar há muito tempo. A benzedeira então pediu para ver fotos antigas da casa, qualquer coisa que pudesse revelar quem havia morado ali antes. Helena encontrou um pequeno álbum que o antigo proprietário tinha deixado esquecido em um armário da cozinha. Entre várias fotos antigas havia a imagem de um homem sentado exatamente naquele corredor. Quando Dona Celeste viu a fotografia, ficou em silêncio por alguns segundos. Então apontou para o retrato e disse que a presença que estava ali parecia ser daquele homem. Segundo ela, às vezes certas pessoas deixam algo para trás quando partem de forma muito repentina. Não era algo que queria machucar ninguém, mas parecia continuar preso ao lugar onde viveu. Depois disso, Dona Celeste terminou a benzeção caminhando pela casa inteira enquanto rezava. Quando tudo acabou, ela disse que a presença parecia ter se acalmado e que, com o tempo, provavelmente deixaria aquele lugar em paz. Nos dias seguintes, Helena percebeu algo curioso. O corredor que sempre parecia frio começou a ficar normal outra vez. Os passos durante a madrugada desapareceram e as portas nunca mais apareceram abertas sozinhas. Meses depois, conversando com um morador antigo da região, Helena descobriu algo que ninguém tinha contado antes. O homem que aparecia na foto tinha morado naquela casa por décadas e havia morrido sozinho, justamente naquele corredor onde Dona Celeste parou para rezar naquela tarde silenciosa. Em uma pequena cidade do interior da Bahia existia uma benzedeira conhecida por ajudar praticamente todo mundo da região. O nome dela era Dona Matilde, uma senhora muito respeitada que vivia em uma casa simples no fim de uma rua de terra cercada por árvores antigas. Pessoas vinham de várias cidades próximas procurando ajuda para problemas que pareciam não ter explicação. Algumas chegavam com crianças que choravam sem parar, outras com doenças estranhas ou com aquela sensação de que algo ruim estava acontecendo dentro de casa. Quase sempre Dona Matilde fazia suas rezas, passava ervas pelo corpo da pessoa e tudo acabava se resolvendo de alguma forma. Mas houve um dia em que algo completamente diferente aconteceu. Um homem chegou até a casa dela em um estado de desespero que ninguém ali tinha visto antes. Ele parecia cansado, assustado e falava muito rápido, como se estivesse sendo perseguido por algo que não conseguia explicar direito. O homem se chamava Roberto e dizia que precisava de ajuda urgente. Segundo ele, sua esposa vinha apresentando um comportamento muito estranho havia semanas. No começo eram apenas coisas pequenas. Ela acordava no meio da madrugada e ficava parada olhando para o nada, como se estivesse ouvindo alguém falar. Depois começaram as conversas sozinha dentro de casa. Roberto dizia que várias vezes encontrou a esposa na cozinha murmurando frases baixas para alguém que não estava ali. Mas o que realmente assustou ele foi o que aconteceu alguns dias antes de procurar Dona Matilde. No meio da noite, ele acordou com um barulho estranho vindo da sala. Quando levantou para ver o que era, encontrou a esposa parada no escuro, olhando para a porta da casa. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela respondeu algo que fez o corpo dele gelar. Ela disse que estavam esperando alguém chegar. Cada dia que passava a situação ficava pior. A esposa de Roberto começou a ter mudanças bruscas de humor. Em alguns momentos parecia normal, mas em outros ficava agressiva e dizia coisas que não faziam sentido. Foi então que alguém da cidade aconselhou Roberto a procurar Dona Matilde. Desesperado, ele levou a esposa até a casa da benzedeira em uma tarde silenciosa. Assim que Dona Matilde abriu a porta e viu a mulher parada ao lado do marido, algo mudou imediatamente na expressão dela. O sorriso que ela costumava dar para todos desapareceu. A benzedeira ficou alguns segundos apenas observando aquela mulher, como se estivesse tentando entender algo que ninguém mais conseguia perceber. Roberto começou a explicar tudo o que estava acontecendo, mas Dona Matilde levantou a mão pedindo silêncio antes mesmo dele terminar. A benzedeira então pediu para a mulher entrar e sentar em uma cadeira no centro da sala. O ambiente era simples, cheio de imagens religiosas e ramos de ervas pendurados nas paredes.
Dona Matilde pegou um ramo de arruda e começou a rezar em voz baixa. Mas antes mesmo de terminar a primeira oração, a mulher começou a rir. Não era um riso normal. Era algo estranho, lento, quase como se estivesse debochando daquilo tudo. O silêncio da sala ficou pesado naquele instante. Dona Matilde parou a reza e olhou diretamente para ela. Então a mulher falou algo com uma voz completamente diferente da que Roberto conhecia. Ela disse que ninguém ali tinha sido chamado. Disse que aquela casa não podia interferir. Roberto ficou completamente desesperado ao ouvir aquilo. Ele pediu para Dona Matilde continuar a benzeção, mas a reação da benzedeira foi algo que ninguém esperava. Ela deu um passo para trás e colocou o ramo de ervas sobre a mesa. Pela primeira vez, Dona Matilde parecia realmente preocupada. Ela olhou para Roberto e disse algo em voz baixa, quase como um aviso. Segundo ela, aquilo que estava ali não era algo que ela costumava lidar. Não parecia ser mal olhado, nem espírito preso a algum lugar. Era algo diferente, algo que parecia ter sido chamado de propósito. O silêncio tomou conta da sala naquele momento. Dona Matilde então fez algo que surpreendeu todo mundo. Ela disse que não iria continuar a benzeção e pediu para Roberto levar a esposa embora imediatamente. Antes de eles saírem pela porta, a benzedeira segurou o braço dele e falou algo que ficou marcado para sempre na memória dele. Ela disse que algumas portas nunca deveriam ser abertas, porque certas coisas não gostam de ser mandadas embora depois que entram. Roberto nunca contou exatamente o que aconteceu depois daquele dia. O que se sabe é que poucas semanas mais tarde ele se mudou da cidade com a esposa sem avisar ninguém. Mas anos depois, uma vizinha comentou algo que deixou muita gente arrepiada. Segundo ela, algumas noites antes de ir embora, a casa de Roberto ficava completamente iluminada durante a madrugada. E vozes diferentes podiam ser ouvidas conversando lá dentro, mesmo quando apenas 2 pessoas moravam naquela casa. Em uma cidade pequena do interior de Goiás existia uma benzedeira muito conhecida chamada Dona Teresa. Ela já era uma senhora de idade avançada, mas ainda atendia muitas pessoas que vinham de longe procurando ajuda para problemas estranhos. A casa dela ficava no alto de uma pequena colina, cercada por árvores antigas que faziam o lugar parecer ainda mais isolado. Durante décadas, moradores da região contavam histórias sobre coisas inexplicáveis que aconteciam ali. Alguns diziam que depois da benzeção se sentiam mais leves, outros juravam que certas presenças desapareciam completamente. Foi justamente por causa dessas histórias que um jovem chamado Rafael acabou indo até lá. Ele não estava doente, nem dizia estar sendo seguido por algo. O problema era outro, algo que estava acontecendo dentro da própria casa dele, sempre durante a madrugada. Rafael morava sozinho em uma casa simples que tinha pertencido aos avós dele. No começo tudo parecia normal, mas depois de alguns meses começaram a surgir barulhos estranhos durante a noite. Eram passos lentos no corredor, portas rangendo e às vezes um som parecido com alguém arrastando algo pesado pelo chão. No início ele tentou ignorar, pensando que poderia ser madeira velha ou até animais no telhado. Mas uma madrugada aconteceu algo que mudou tudo. Rafael acordou com o barulho claro de alguém batendo 3 vezes na porta do quarto dele. Assustado, ele levantou e abriu a porta rapidamente, mas o corredor estava completamente vazio. Mesmo assim, o som de passos continuou sendo ouvido logo depois, como se alguém estivesse caminhando lentamente pela casa. Aquilo começou a acontecer quase todas as noites. Sempre por volta das 3 da manhã. Primeiro vinham os passos no corredor, depois as 3 batidas na porta. Algumas vezes Rafael abriu a porta imediatamente, tentando pegar quem quer que estivesse fazendo aquilo. Mas nunca havia ninguém. O silêncio da casa parecia ainda mais pesado nesses momentos. Depois de várias noites sem conseguir dormir direito, Rafael decidiu contar isso para um vizinho mais velho. O homem ouviu tudo em silêncio e então sugeriu algo que Rafael nunca tinha pensado antes. Ele disse que talvez fosse melhor procurar Dona Teresa. Segundo o vizinho, algumas casas guardam coisas que não pertencem mais ao mundo dos vivos. Na tarde seguinte, Rafael foi até a casa da benzedeira. Dona Teresa ouviu a história com muita atenção, sem interromper nenhuma vez. Depois de alguns minutos de silêncio,
ela perguntou algo que deixou Rafael confuso. Ela quis saber se havia algum espelho antigo dentro da casa. Rafael respondeu que sim. No corredor havia um espelho grande que tinha pertencido à avó dele e que estava ali desde que ele se lembrava. Dona Teresa ficou pensativa por alguns segundos antes de dizer que precisava visitar aquela casa para entender melhor o que estava acontecendo. Naquela mesma noite, pouco antes do anoitecer, a benzedeira chegou à casa de Rafael carregando apenas um pequeno saco com algumas ervas. Assim que entrou na casa, Dona Teresa caminhou lentamente até o corredor. O espelho antigo ficava exatamente ali, preso na parede de frente para os quartos. A benzedeira parou diante dele por alguns segundos, observando o próprio reflexo. Depois começou a rezar baixinho enquanto passava um ramo de arruda pelo ar. Rafael disse que naquele momento sentiu um frio estranho atravessar o corredor. Então Dona Teresa apontou para o espelho e disse algo que ele nunca imaginaria ouvir. Segundo ela, certos objetos muito antigos acabam guardando mais do que apenas lembranças. Às vezes eles se tornam uma espécie de porta, algo que permite que certas presenças atravessem quando encontram espaço. Depois da oração, Dona Teresa pediu para que Rafael cobrisse o espelho com um pano branco e evitasse deixá-lo descoberto durante a madrugada por alguns dias. Segundo ela, aquilo deveria enfraquecer qualquer coisa que estivesse usando o objeto como passagem. Rafael fez exatamente como foi orientado. Na primeira noite em que o espelho ficou coberto, os passos no corredor simplesmente desapareceram. Nenhuma batida na porta. Nenhum barulho estranho. Tudo parecia finalmente em silêncio outra vez. Porém, alguns dias depois, enquanto limpava a casa, Rafael resolveu tirar o pano do espelho durante a tarde. Foi então que percebeu algo que nunca tinha visto antes. No reflexo do corredor vazio, parecia existir uma segunda porta atrás dele, uma porta que não existia em lugar nenhum dentro da casa. Em uma cidade pequena do interior de São Paulo, existia uma benzedeira muito respeitada chamada Dona Margarida. Durante mais de 40 anos, ela ajudou pessoas que chegavam até sua casa com problemas que ninguém conseguia explicar. Alguns diziam estar com doenças que médicos não descobriam a causa. Outros falavam sobre pesadelos constantes ou aquela sensação estranha de que algo estava seguindo eles. A casa de Dona Margarida ficava em uma rua antiga e silenciosa, quase sempre com alguém esperando na varanda para ser atendido. Foi ali que uma mulher chamada Patrícia apareceu certa tarde, visivelmente assustada. Ela não parecia doente, mas estava extremamente nervosa. Segundo ela, algo estranho vinha acontecendo com o filho dela de apenas 9 anos. No começo eram apenas sonhos ruins, mas com o passar dos dias o menino começou a acordar no meio da madrugada dizendo que alguém estava chamando ele pelo nome. Patrícia contou que o filho, chamado Daniel, sempre foi uma criança tranquila. Mas tudo mudou depois que ele encontrou um objeto antigo no quintal da casa onde moravam. Enquanto brincava perto de uma árvore velha, o menino desenterrou uma pequena caixa de madeira que parecia muito antiga. Dentro dela havia apenas um pequeno medalhão escuro, com um símbolo que ninguém da família reconheceu. Daniel ficou curioso e começou a usar o medalhão como se fosse apenas um objeto qualquer encontrado no quintal. Foi poucos dias depois que os pesadelos começaram. O menino dizia que durante a noite alguém aparecia no quarto chamando ele para ir até o quintal novamente. Segundo Daniel, a voz dizia que algo ainda estava enterrado lá. No começo Patrícia pensou que aquilo era apenas imaginação de criança. Mas as coisas começaram a ficar mais estranhas quando Daniel começou a levantar da cama durante a madrugada. 2 vezes ela encontrou o filho parado perto da porta da casa, olhando para o quintal completamente no escuro. Quando perguntava o que ele estava fazendo, o menino respondia sempre a mesma coisa. Ele dizia que alguém estava esperando por ele do lado de fora. Assustada, Patrícia decidiu procurar ajuda e foi assim que chegou até Dona Margarida. A benzedeira ouviu toda a história com muita atenção e então pediu algo inesperado. Ela pediu para ver o medalhão que Daniel havia encontrado enterrado no quintal. Quando Patrícia colocou o objeto sobre a mesa, Dona Margarida ficou alguns segundos em silêncio olhando para ele. O medalhão era pequeno, escuro e tinha um símbolo gravado que parecia muito antigo. A benzedeira então pegou um ramo de arruda e começou a rezar em voz baixa enquanto segurava o objeto com cuidado. De repente, ela parou a oração e olhou diretamente para Patrícia com uma expressão séria.
Segundo Dona Margarida, aquilo não parecia ser apenas um objeto perdido no quintal. Muitas vezes certos objetos são enterrados por um motivo, e quase nunca é algo bom. Ela explicou que algumas pessoas escondem coisas assim para prender algo em determinado lugar. Dona Margarida pediu para visitar a casa naquela mesma tarde. Quando chegaram ao quintal, Daniel imediatamente apontou para a árvore onde havia encontrado a caixa. A benzedeira caminhou até o lugar e começou a rezar novamente, segurando o medalhão nas mãos. O vento, que antes estava completamente parado, começou a balançar as folhas da árvore. Depois de alguns minutos, Dona Margarida pediu uma pá e começou a cavar exatamente no mesmo ponto onde o menino tinha encontrado a caixa. Não demorou muito para que algo aparecesse debaixo da terra. Era outra pequena caixa de madeira, muito mais antiga e completamente fechada. Quando abriram a caixa, havia apenas alguns objetos estranhos e um pequeno pedaço de papel muito velho com símbolos desenhados. Dona Margarida disse imediatamente para ninguém tocar em nada. Segundo ela, aquilo parecia fazer parte de algum tipo de ritual antigo que tinha sido enterrado ali há muito tempo. A benzedeira então realizou uma oração longa naquele lugar e mandou que tudo fosse queimado ali mesmo no quintal. Depois disso, Daniel nunca mais teve os pesadelos e nunca mais disse ouvir vozes chamando ele durante a madrugada. Mas dias depois, enquanto Patrícia limpava o quarto do filho, percebeu algo curioso. O medalhão que Dona Margarida tinha queimado junto com os outros objetos estava novamente sobre a mesa do quarto de Daniel, exatamente no mesmo lugar onde ele costumava deixá-lo antes de tudo aquilo começar. Em uma região rural do interior do Maranhão existia uma benzedeira muito conhecida chamada Dona Francisca. Pessoas de várias cidades vizinhas iam até a pequena casa dela procurando ajuda para problemas que pareciam impossíveis de resolver. Durante anos ela ajudou gente que dizia sofrer com mal-olhado, doenças inexplicáveis e até casos de pessoas que juravam estar sendo perseguidas por presenças estranhas. A casa de Dona Francisca ficava isolada, no fim de uma estrada de terra cercada por mata. O lugar tinha um silêncio pesado, daqueles que fazem qualquer barulho parecer muito mais alto do que realmente é. Foi ali que um caminhoneiro chamado Jorge apareceu em uma tarde nublada. Ele parecia exausto e assustado ao mesmo tempo. Segundo ele, havia semanas que algo estranho vinha acontecendo sempre que ele pegava estrada durante a madrugada. Jorge contou que trabalhava viajando por longas distâncias, levando cargas entre cidades pequenas. Durante anos, aquilo nunca tinha sido um problema. Mas recentemente, sempre que passava por um determinado trecho de estrada no meio da madrugada, ele começava a sentir uma sensação muito forte de que não estava sozinho dentro do caminhão. No começo, ele achou que era apenas cansaço. Porém, em uma noite específica, algo aconteceu que ele nunca conseguiu explicar. Enquanto dirigia por uma estrada quase completamente deserta, ele viu pelo retrovisor algo que fez o corpo inteiro gelar. No banco de trás da cabine havia a silhueta de alguém sentado. Assustado, Jorge parou o caminhão imediatamente e olhou para trás. Mas não havia ninguém. Ele pensou que poderia ter sido apenas reflexo da luz ou alguma sombra estranha da estrada. Mesmo assim, aquela sensação de presença continuou. Nas noites seguintes, a mesma coisa começou a acontecer. Sempre naquele mesmo trecho de estrada. Às vezes ele via algo pelo retrovisor. Outras vezes sentia claramente alguém respirando atrás dele. Depois de algumas semanas dormindo mal e dirigindo cada vez mais assustado, um colega de trabalho comentou sobre Dona Francisca. Segundo ele, aquela benzedeira já tinha ajudado muitas pessoas que diziam estar sendo seguidas por algo. Quando Jorge chegou à casa da benzedeira e contou tudo o que vinha acontecendo, Dona Francisca ouviu em silêncio. Depois de alguns minutos, ela perguntou algo muito específico. Ela quis saber se naquele trecho da estrada havia acontecido algum acidente grave no passado. Jorge ficou pensativo por alguns segundos e então lembrou de algo que tinha ouvido anos antes. Muitos motoristas comentavam que naquele ponto da estrada havia acontecido um acidente muito sério envolvendo um caminhão e um carro pequeno durante a madrugada. O motorista do carro não tinha sobrevivido. Depois de ouvir aquilo, Dona Francisca ficou em silêncio por alguns segundos antes de começar a preparar a benzeção. A benzedeira acendeu algumas velas e começou a rezar enquanto passava um ramo de ervas sobre Jorge. O ambiente dentro da casa parecia cada vez mais silencioso. Em determinado momento,
Dona Francisca parou a oração e disse algo que fez Jorge prender a respiração. Segundo ela, algumas mortes acontecem de forma tão repentina que a pessoa nem percebe o que aconteceu. Às vezes essas presenças continuam tentando seguir o mesmo caminho que faziam quando ainda estavam vivas. Ela disse que aquilo que Jorge estava vendo no caminhão parecia apenas estar tentando voltar para algum lugar, mas havia se perdido. Depois da oração, Dona Francisca orientou Jorge a fazer algo simples. Na próxima vez que passasse por aquele trecho da estrada, ele deveria diminuir a velocidade e dizer em voz alta que aquela viagem não era mais para aquela presença. Alguns dias depois, durante outra viagem, Jorge se viu novamente naquele mesmo trecho da estrada deserta. O coração dele estava acelerado, mas mesmo assim ele fez exatamente o que a benzedeira tinha orientado. Enquanto dirigia devagar, falou em voz alta dentro da cabine vazia. Naquele exato momento, ele olhou rapidamente pelo retrovisor, e pela última vez viu claramente a silhueta de um homem sentado no banco de trás. Só que dessa vez, a figura abriu a porta da cabine, e simplesmente desapareceu na escuridão da estrada. No interior do Rio Grande do Sul existia uma benzedeira chamada Dona Amália, conhecida por ajudar pessoas que diziam estar passando por situações que ninguém conseguia explicar. A casa dela ficava em uma pequena colina perto de uma estrada antiga, e durante décadas muita gente apareceu ali procurando algum tipo de solução para coisas estranhas que estavam acontecendo em suas vidas. Entre todas as histórias que passaram pela casa de Dona Amália, uma ficou marcada na memória de quem ouviu falar dela. Foi a história de um homem chamado Eduardo, que apareceu ali em uma noite fria carregando algo que parecia muito simples, mas que, segundo ele, estava trazendo problemas cada vez mais assustadores dentro da própria casa. Eduardo era pedreiro e recentemente tinha sido contratado para reformar uma casa muito antiga na região. Durante a obra, enquanto quebrava uma parede velha no fundo da cozinha, ele encontrou algo estranho escondido entre os tijolos. Era uma pequena boneca de pano, muito velha, amarrada com um pedaço de linha escura. No começo ele achou aquilo apenas curioso e levou o objeto para casa, imaginando que poderia ser apenas algo esquecido ali há muitos anos. Só que depois daquele dia começaram a acontecer coisas que ele não conseguiu mais ignorar. Na primeira noite, enquanto jantava sozinho, ele ouviu um barulho leve vindo da mesa da sala. Quando olhou, jurou que a boneca estava em uma posição diferente daquela em que ele tinha deixado. Eduardo tentou ignorar aquilo, pensando que talvez tivesse mexido no objeto sem perceber. Mas nas noites seguintes os acontecimentos ficaram cada vez mais estranhos. Em uma madrugada ele acordou com o som de algo caindo na cozinha. Quando foi verificar, encontrou a boneca no chão, mesmo tendo deixado ela sobre um armário alto antes de dormir. Outro detalhe começou a deixar ele cada vez mais inquieto. Sempre que passava perto da boneca, sentia um frio estranho no ambiente, como se o ar ao redor daquele objeto estivesse mais gelado. Depois de alguns dias convivendo com aquilo, Eduardo decidiu se livrar da boneca. Ele colocou o objeto dentro de um saco e jogou no lixo da rua. Na manhã seguinte, quando abriu a porta da cozinha para preparar café, Eduardo sentiu o coração acelerar de repente. Sobre a mesa estava a mesma boneca de pano, exatamente a mesma que ele tinha jogado fora na noite anterior. Assustado, ele decidiu procurar ajuda e foi assim que acabou chegando até a casa de Dona Amália. Quando colocou a boneca sobre a mesa da benzedeira, ela ficou em silêncio por alguns segundos observando o objeto. Depois começou a rezar em voz baixa enquanto segurava um ramo de ervas nas mãos. O ambiente da sala ficou completamente quieto. Então Dona Amália disse algo que deixou Eduardo arrepiado. Segundo ela, aquela boneca não parecia ser apenas um brinquedo antigo. Em muitas regiões, objetos como aquele eram usados em rituais antigos para prender intenções muito negativas contra alguém. Dona Amália explicou que aquilo poderia ter sido escondido na parede da casa justamente para permanecer ali por muitos anos sem que ninguém descobrisse. Quando Eduardo retirou a boneca da parede, acabou trazendo junto algo que deveria ter ficado enterrado naquele lugar. A benzedeira continuou rezando por vários minutos e depois pediu que Eduardo levasse o objeto para um lugar específico. Dona Amália disse que a boneca precisava ser queimada longe da casa onde Eduardo morava. Na mesma noite ele seguiu as instruções da benzedeira e queimou o objeto em um terreno vazio perto da estrada. As chamas consumiram rapidamente o pano velho e a linha escura que envolvia a boneca.
Depois disso, os barulhos estranhos dentro da casa desapareceram completamente. Tudo voltou ao normal, ou pelo menos parecia. Algumas semanas depois, durante a reforma da casa onde havia encontrado o objeto, Eduardo precisou quebrar outra parede antiga no mesmo cômodo. E foi nesse momento que ele encontrou algo que fez o corpo inteiro gelar. Escondidas dentro da parede, havia mais 3 bonecas exatamente iguais à primeira. Em uma pequena comunidade do interior de Pernambuco, existia uma benzedeira muito conhecida chamada Dona Rosa. Durante décadas, pessoas da região inteira procuravam a ajuda dela quando algo estranho começava a acontecer em suas casas. A fama de Dona Rosa não vinha apenas das benzeções comuns para mal-olhado ou doenças inexplicáveis. Muitos diziam que ela também ajudava pessoas que sentiam presenças estranhas ou ouviam coisas que ninguém mais conseguia ouvir. A casa dela ficava no fim de uma estrada de terra cercada por árvores antigas e um pequeno cercado de madeira. Quase sempre havia alguém esperando na varanda para conversar com ela. Foi ali que uma mulher chamada Sandra apareceu em uma tarde muito silenciosa, segurando a mão da filha pequena com uma expressão de puro medo no rosto. Sandra explicou que a filha, chamada Luísa, vinha se comportando de maneira muito estranha havia algumas semanas. A menina tinha apenas 6 anos e sempre foi muito tranquila. Mas tudo começou depois que a família se mudou para uma casa antiga que havia ficado vazia por muitos anos. No começo eram apenas comentários inocentes da criança. Luísa dizia que tinha feito um novo amigo dentro da casa. Sandra pensou que aquilo era apenas imaginação comum de criança pequena. Mas logo percebeu algo estranho. Sempre que perguntava quem era esse amigo, Luísa respondia que ele não gostava de ser visto. Segundo a menina, ele preferia conversar apenas quando estava escuro. Com o passar dos dias, a situação ficou mais preocupante. Luísa começou a falar com alguém invisível dentro do quarto durante a madrugada. Algumas vezes Sandra acordava e ouvia claramente a filha conversando em voz baixa, como se estivesse respondendo perguntas feitas por outra pessoa. Quando perguntava com quem ela estava falando, a menina dizia apenas que o amigo da casa estava ali. Em uma noite específica, algo aconteceu que fez Sandra perder completamente a tranquilidade. Ao entrar no quarto da filha para ver se estava tudo bem, encontrou Luísa sentada na cama olhando fixamente para o canto escuro do quarto. Quando Sandra perguntou o que ela estava vendo, a menina respondeu algo que fez o sangue dela gelar. Luísa disse que o amigo estava ficando bravo porque a mãe estava interrompendo a conversa. Depois daquele episódio, Sandra decidiu procurar ajuda imediatamente. Uma vizinha foi quem recomendou que ela levasse a menina até Dona Rosa. Quando chegaram na casa da benzedeira, Luísa parecia completamente tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Dona Rosa pediu para que a menina se sentasse em uma cadeira enquanto ela preparava a benzeção. A sala era simples, cheia de imagens religiosas, velas e ramos de ervas pendurados nas paredes. A benzedeira começou a rezar em voz baixa enquanto passava um ramo de arruda sobre a cabeça da criança. No início, Luísa apenas observava tudo em silêncio. Mas de repente algo mudou no comportamento dela. A menina virou lentamente a cabeça para um canto vazio da sala, exatamente como fazia no quarto de casa. Por alguns segundos ficou olhando fixamente para aquele ponto, sem piscar. Então começou a sorrir de uma forma estranha, como se estivesse respondendo a alguém que mais ninguém conseguia ouvir. Dona Rosa interrompeu a oração naquele momento e ficou observando a menina com muita atenção. Depois de alguns segundos de silêncio, a benzedeira disse algo em voz baixa que deixou Sandra completamente assustada. Segundo ela, a criança não estava apenas imaginando um amigo invisível. Havia realmente algo tentando se aproximar dela. Algo que parecia ter encontrado a menina logo depois que a família entrou naquela casa antiga. Dona Rosa realizou uma oração mais longa e pediu para Sandra tomar muito cuidado nos próximos dias. Segundo ela, crianças às vezes são mais sensíveis a certas presenças porque ainda não aprenderam a ignorar coisas que os adultos deixam de perceber. Depois daquela visita, Luísa nunca mais falou sobre o tal amigo da casa e nunca mais foi encontrada conversando sozinha durante a madrugada. A família continuou vivendo na mesma casa por algum tempo sem que nada estranho acontecesse novamente. Porém, meses depois, enquanto limpavam um armário antigo que ficava no porão da residência, Sandra encontrou um pequeno caderno esquecido pelos antigos moradores. Em uma das páginas havia um desenho feito por uma criança.
O desenho mostrava exatamente uma menina conversando com uma figura alta e escura parada no canto do quarto. E ao lado do desenho estava escrito apenas uma frase curta: ele sempre escolhe uma criança nova quando alguém se muda para esta casa.